tarde! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de novo, né, com mais uma live do projeto A Aula é Nossa, da Escola Nossa Senhora Estrela do Mar. Hoje, então, dia 20 de novembro, né, não poderíamos ter um tema diferente que não fosse o Dia da Consciência Negra, né? Todo mundo já está acompanhando aí nos comentários. Vamos lá, boa tarde, a gurizada. Eu sei que as profs mobilizaram aí para assistir a live com a gente. Vamos interagindo aí nos comentários, certo? Bom, para tratar desse tema tão importante, né, e tão bacana, tem um grupo muito especial aqui que vai conversar com a gente na tarde de hoje, certo? Primeiro, temos a prof. Rafaela, da Editora Positivo, né, que vai trazer uma fala aí sobre um termo que eu não sei se muitos de vocês conhecem, né, prof? Depois temos não também... Vou perguntar já, assim, vai me contando aí se vocês sabem, mas não, eu vou deixar de surpresa, na verdade. Isso aí. Temos a colaboração também, a participação do professor Marlon, da FURG, da Universidade do Rio Grande, né? Muito obrigada, professor Marlon, pela tua presença. Já é parceiro aqui da escola, né? Já sei que já trabalhou com outras turmas, com a turma da Prof. Veri, que também está aqui com a gente, que no terceiro ano realiza aí um trabalho de aprofundar conhecimento sobre o nosso município, né, Prof. Veri? E aí acaba entrando no assunto que o professor Marlon vai conversar com a gente, que são as comunidades quilombolas, que muita gente não sabe que tem aqui na região, né? E temos aí a participação da Marina e da Luísa, família lá do terceiro ano da Prof. Veri, que também vai fazer uma colaboração bem bacana com a gente. Então, assim, ó, tarde recheada de coisas interessantes, e o objetivo da aula é sempre essa, né? Instigar o pessoal aí a querer pesquisar mais, a procurar mais sobre esses temas, esses assuntos que a gente está trazendo. Então, todo mundo acompanhando ligadinho aí com a gente, tá? Vamos começar, prof. Rafa? É contigo então, tá? Tudo bem. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Ali. Acho que tá dando eco em algum lugar. Não tá mais. Muito obrigada pelo convite, gente. Foi um convite bem informal que a Ali, né, fez para mim, assim, e daí eu sugeri o tema, ela aceitou. Eu fiquei super feliz o dia que isso aconteceu, porque é um tema que eu gosto muito, porque conversa com a minha área de estudo, tá, gente? Então, para a gente começar aí, para eu não enrolar, porque eu sou meio palestrinha e às vezes eu falo demais, eu quero saber se vocês sabem o que é afrofuturismo, se vocês já ouviram falar sobre esse termo. Alguém tem alguma ideia do que pode ser, do que pode discutir, daquilo que está implícito nisso aí? Já ouviu falar, professor Marlon, professora Veri? Não? A Alessandra já, porque já sim, você leu o meu texto. Agora. Bom, eu tô dando uma olhada aqui no chat, né? E tô vendo. Vamos aprender todo mundo junto hoje. Oi? Vamos aprender todos juntos hoje. E ótimo, né? Hoje é muito bom a gente ter aula sobre essas coisas, assim. Então, aqui, eu vi no chat, primeiro mandar um beijo para a Magda, obrigada por dizer que é bom me ouvir. E a Simone colocou que é o futuro dos africanos, tá? Foi a única definição que eu vi até esse momento aqui, e eu vou partir dela, tá bom? A ideia de afrofuturismo, ela vem decorrente de uma linha de pensamento que é muito conhecida por muita gente, que é a ficção científica. A ficção científica é uma linha muito forte dentro do cinema, dentro da literatura, dentro da música, inclusive, né, dependendo de como a letra trabalha, uma vez que a gente trabalha com paralelismos, digamos assim. O afrofuturismo, então, ele surge dessa corrente da ficção científica, mas hoje ela é uma linha de pensamento que projeta os africanos no futuro, como colocou a Simone, né? Essa ideia de colocar no futuro parece meio bobo
ouvi pela primeira vez, mas quando eu fui aprofundar um pouco mais os meus estudos, e eu não sou uma super estudiosa do assunto, é um assunto que eu tenho estudado não tem tanto tempo, mas quando eu fui me aprofundar nele, eu vi que ele surgiu porque quando as pessoas afrodescendentes iam olhar a produção de cinema que colocava no futuro, a produção de literatura que criava mundos paralelos, em absolutamente nenhum deles existia a presença negra. E daí surge uma pessoa que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês aí, que é o Sun Ra, que acaba dizendo, não, se o mundo vai me tratar assim, eu não quero saber desse mundo, eu vou criar mundos paralelos. E daí ele acaba virando essa referência. No final das contas, hoje, afrofuturismo é essa corrente de pensamento que acaba tendo uma pegada estética muito forte, e essa questão da estética eu vou reforçar com vocês daqui para frente. Leandro, pode passar, por favor, esse daí. Uma das questões do afrofuturismo que mais se verifica hoje é a repercussão que tem na música, tá? Aqui eu trouxe 4 referências musicais que se encaixam nessa valorização das heranças africanas, mas que também joga esses pensamentos para o futuro. A Xênia França, que é baiana, brasileira, e eu coloquei aqui, depois eu vou enviar para a Alessandra, tá? Mas tem uns clipes que especialmente se conectam a esse tipo de pensamento que eu estou falando. O duo eBay, que são cubanas, a nossa Elza Soares, né, que aqui brasileira, que a gente bem conhece, e a Beyoncé, que depois do Lemonade, né, a gente sabe que já existiam músicas de protestos, já existiam músicas críticas a respeito de várias coisas no mundo, não apenas, né, não no sentido de ser pequeno, mas sobre vários assuntos, mas a Beyoncé foi aquela que trouxe isso para o mundo do pop, tá? No sentido de que, me perdoem as palavras, digamos assim, eu vou sair, eu vou ficar rebolando com essa música, mas tem uma mensagem por trás. Por isso ela acaba tendo uma importância muito grande dentro do movimento afrofuturista também. Coloca no próximo para a gente, por favor, Leandro. Aí eu puxo para a literatura, que é onde eu já estou quase encerrando a minha fala, né? Eu não sei se vocês gostam de ler bastante, se é um costume que vocês, alunos, têm. Eu já vi que a Luísa ali atrás fez que sim, mas quando eu coloco que qual é a utilidade da literatura, se ela é indispensável e substituível e por que ler, né? Que eu coloquei essas 3 questões aí. É porque você já contou para eles que eu sou professora de geografia, Ali? Eu não lembro. Ali morreu? Contou ou não? Não, eu não contei. Eu não contei. Então tá. É porque deu uma travada aqui, eu não sei se foi no meu ou se foi no seu. Mas eu sou professora de geografia, tá, gente? Então, isso quer dizer que eu sou geógrafa, que eu me formei na faculdade de geografia, que eu fiz todas aquelas disciplinas lá que envolvem economia, que envolvem cultura, que envolvem estatística, geoprocessamento, demografia e tudo mais. E uma das coisas que eu percebi quando eu cheguei na escola para dar aula é que o continente africano, e a minha pesquisa vem bastante a partir do continente africano, né? Não tanto as comunidades aqui no Brasil, mas como que o material didático trata o livro... como que o material didático trata o conteúdo de geografia africana. E eu percebi que em muitos momentos ele trata de uma maneira bastante árida, né? Vamos falar de geografia, árido é aquilo que é seco, que é duro, que é difícil. Então, geralmente, os livros de geografia, até um certo tempo atrás, a coisa tem melhorado, mas era um lugar que, se você nunca tivesse olhado a África sobre outros aspectos, o que não tem muito mesmo, não tem muitos divulgados, eu quero dizer, se você olhar só pelo livro didático, a impressão que você tem é que a África é um continente cheio de guerras civis que não fazem muito sentido para vocês e que tem pobreza,
e que tem problema, e que tem não sei o quê, e que tem não sei o quê, porque o livro de geografia acaba narrando uma parte muito pequena das civilizações, mas ela acaba colocando alguns tipos de estereótipos, né? E foi a partir daí que eu comecei a trazer literatura africana para as aulas de geografia, justamente porque a literatura te coloca em contato com universos que você não teria, outro tipo de contato, e porque ela geralmente te coloca no lugar dos personagens, o que faz com que você seja uma pessoa com alteridade, digamos assim, pelo menos treinada, né? Que você vai se colocar no lugar dos outros. E daí eu peço para passar para para o próximo slide, que eu trago para vocês 4 autores do continente africano que foram laureados com o Nobel de Literatura, tá? O material que eu vou enviar para a Ali, ele vai ligar vocês, cheio de hiperlinks e tal, e ele vai mostrar para vocês sobre o que essas pessoas escreviam. Mas, basicamente, essas pessoas escrevem sobre o cotidiano. Mas é um cotidiano de um continente que teve um histórico de colonização, de exploração muito forte. Tá? E a partir de quem vive lá e não a partir da linguagem do colonizador. Tá? O que você pode ler a palavra do colonizador? Pode, mas não leia só a palavra do colonizador. Tá? Então, por exemplo, a Nadine Gordimer, que é essa senhora que está aí, ela é da África do Sul e ela tinha uma obra que retratava a sociedade da África do Sul. No entanto, o ponto central de plano de fundo de todas as suas obras é uma crítica contundente ao apartheid. Tanto que ela se mexia muito nos movimentos, né? Ela era muito contra isso mesmo, era super amiga do Nelson Mandela. Se você jogar o nome dela na internet, você vai achar várias fotos dela do lado do Mandela, né? Que inclusive é Nobel da Paz. E ali a gente tem várias questões daquela sociedade a partir da visão dessas pessoas, né? Dessa pessoa que lá viveu. Aí, passando para o próximo, por favor. Aqui, porque alguém falou da árvore de livros aqui agora há pouco, Patrick, eu fiz uma seleção para as pessoas que têm acesso à árvore de livros, que cruza uma lista que eu peguei, que seriam principais obras para se ensinar sobre diversidade para crianças. E daí eu peguei essa lista e fui ver o que já tinha dentro da árvore, né? Então, tem ali esses 4. E daí, na parte de baixo, a gente tem dentro da árvore de livros, desculpa, eu me engasguei, a indicação de funcionários negros do grupo da Amazon, para que as pessoas leiam. Então, são indicações de funcionários negros desse grupo ali. Então, todas essas aí, deem um print, aproveitem. A gente tem ali na árvore de livros, tá? E daí, tá, para eu realmente ir para o meu último, porque estou com medo de passar do meu tempo. Vamos para o próximo, Leandro, por favor. Vocês vão receber a indicação de conhecer todas essas pessoas, tá bom? Então, a gente tem aí muitas pessoas, a gente tem a Chimamanda, a gente tem a Beyoncé de novo, a gente tem a Elza Soares outra vez, todas essas coisas estão ligando para outras coisas, tá? Não as mesmas que eu liguei anteriormente, e vários desses autores aí são de língua portuguesa. Eu quero somente reforçar ou falar, na verdade, sobre uma dessas pessoas, que é aquele da extrema direita, lá embaixo, que tá com uma mãozinha assim na boca, sabe? Esse é o Milton Santos. Milton Santos é o maior geógrafo brasileiro, um dos maiores do mundo, extremamente respeitado no mundo todo.
E ele faz uma produção, uma literatura que eu acho muito legal, que se conheça também, mas ele traz uma literatura um pouco mais dura, né? Um pouco mais técnica também, mas também de entendimento do processo de globalização, de algumas coisas que podem ser bem interessantes para vocês. E as próximas são mais ilustrações, se eu não me engano, ou já acabou? Eu não lembro se eu mandei tudo que eu ia usar. Não, esse já acabou. E daí, a minha dica final, digamos assim, né, para quando vocês pegarem essa lista, quando vocês pegarem todas essas indicações, é tentar fazer o que eu fazia com os meus alunos. Eu não me pegava principalmente nas obras, inicialmente, né? Eu me pegava na vida desses autores. Então, eu perguntava quem é, onde nasceu e mora hoje. Hoje mora onde? Mora onde por quê? E daí você já vê que geram, por exemplo, o Rousseau Inca, que era aquele senhor do mais à esquerda, quando eu mostrei o Nobel de Literatura, né, o mais negro de todos, o mais retinto de todos, você tem, dentro da obra dele, por exemplo, ele é extremamente crítico ao governo da Nigéria, ele bate de frente com o Boko Haram direto, e volta e meia ele tem que sair da Nigéria porque ele é ameaçado, porque não sei o que, e ele tá super velhinho, assim. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 1986, né, para vocês terem uma ideia. Então, são pessoas com mensagens muito fortes, com coisas que exploram dramas da humanidade de maneira geral, né, e que eu aproveito esse dia de consciência para pedir para vocês conhecerem um pouco da literatura construída do lado de lá do Atlântico. Que legal, Rafaela. Muito legal essa contribuição que tu trouxe. Foi muito rápido, gente. Espero que eu não tenha gaguejado. Não, eu acho que foi muito rápido, mas foi objetivo, né, na mensagem que tu passou pra gente. Acho que o que fica de principal é bem aquilo que tu falou ali no meio da tua explanação, a importância de buscar a fala de quem vivencia, né? A gente acaba não sendo um erro, né, das escolas, enfim, mas a gente acaba muitas vezes estudando os fatos históricos, né, que foram aí formando a nossa cultura aqui no Brasil, mas a gente, o aluno, né, por tradição, acaba focando no fato histórico em si, e muitas vezes não se dá conta de que isso continuou e chegou até aqui, até hoje. E o que temos hoje, né? Temos tudo isso aí que tu trouxe pra gente, pessoas que continuam falando de como é a realidade lá, que aquilo não acabou no livro de história, né? Uhum. E aí a gente tem toda uma cultura formada no nosso país, na nossa região. Pode falar. Não, eu acho que na verdade, me fugiu agora. Daqui a pouco volta, daí eu falo. Fugiu. Não, aproveitando o link, né, da formação aí da cultura e da importância da cultura desse povo para a nossa vida hoje, né, para as nossas vivências, o quanto a gente traz da África no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente puxa o link aí para o professor Marlon, né, que vai trazer o trabalho dele e as questões das comunidades quilombolas aqui de São Lourenço do Sul, da nossa região, que eu não sou daqui, eu sou de Novo Hamburgo, eu não conhecia, eu não sabia que haviam essas comunidades aqui, eu soube quando eu cheguei em São Lourenço, né, e já fiquei muito interessada, assim, então, quando a Prof. Veri também sugeriu o nome do professor Marlon, já corri logo atrás para ter essa participação com a gente hoje, e ele gentilmente aceitou. Então, professor, agora é a tua vez aí de contribuir com a gente. Muito obrigado, professora Alessandra Jäger, muito obrigado mesmo, é muito bom conviver aqui com vocês, com a Escola Nossa Senhora Estrela do Mar, e é um privilégio para mim ter escutado a professora Rafa, geógrafa de formação, com uma brilhante apresentação, conceitos excelentes, muito bem apresentados sobre o afrofuturismo, muito, muito bacana, parabéns. E pontuar que no dia de hoje é um dia para reflexão, justamente para que possamos atribuir as principais mentalidades do movimento negro à nossa
participação. Eu, enquanto professor de história, não é o meu lugar de fala, eu não sou negro, mas eu posso lançar mão, por exemplo, de Angela Davis, né, que não basta combater o racismo, é necessário ser antirracista em todas as situações. Inclusive que ontem, justamente porque ontem foi assassinado um homem negro público, né, inclusive as pessoas filmaram, ninguém fez nada. E o que acontece? Hoje, dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra, o dia em que, às 10 da manhã, o negro Zumbi dos Palmares, então, ele foi decapitado, ele foi assassinado por Domingos Jorge Velho, digamos assim, pela polícia portuguesa, em 1695, naquela manhã de 20 de novembro. Em 1995, então, nós tornamos conscientes da nossa ancestralidade africana, e eu falo consciência da nossa ancestralidade porque todos nós somos descendentes de africanos, todos nós. Porque toda a nossa origem filogenética deriva do continente africano. E aí eu queria mostrar para vocês o que São Lourenço apresenta de cultura afro-brasileira, porque é um dos maiores centros e núcleos de territórios que já são demarcados, delimitados e reconhecidos como territórios quilombolas. Então isso surgiu por causa de um ciclo, o Baronato do Gado, foi um ciclo econômico, as charqueadas em Pelotas, onde muitos desses escravizados eles vieram de várias partes do país para trabalhar, enfim, numa condição escravista, enfim, e ali permaneceram. Com a diáspora, digamos assim, nesse processo diaspórico, uma pessoa muito importante, líder da nossa região, que foi Manuel Padeiro. Manuel Padeiro já é um senhor bem velhinho, bem idoso. Ele falava, meus calhambolas, eram os quilombolas que vieram primeiro para Boa Vista, para a localidade de Boa Vista, e depois se distribuíram em mais de 36 territórios já reconhecidos aqui em São Lourenço do Sul. Aí eu gostaria de pedir para o professor Leandro se ele pode passar a apresentação. E o que são esses remanescentes quilombolas, enfim, por que nós usamos o termo existência e resistência negra? Justamente porque são territórios hoje ameaçados pelo latifúndio, pela grande exploração da terra, pelo plantio do tabaco. Então pode passar, professor. Pode passar o próximo slide. Aí nós trabalhamos justamente com esses remanescentes, buscando as principais memórias, digamos assim, dos mais velhos. Nós chamamos de mestres griot. Esses mestres griot têm nos mostrado que as casas, enfim, toda a construção, toda a estrutura econômica herdada desses remanescentes de quilombo, eles derivam de muitas regiões africanas, Cabengele, Cabicele, Congo, Togo, a Costa do Marfim, enfim, toda aquela área, né? Então, isso significa que essas populações elas não são descendentes de escravos, elas são descendentes de etnias vindas da África. Não existe essa palavra, ele é descendente de escravo. Isso não existe. Ninguém é descendente de uma condição social, de uma condição forçada de trabalho. Então, são povos que descenderam de etnias das mais diversas matrizes africanas, do continente africano. Então, hoje tá generalizado aí nas mídias sociais, o pessoal fala, não, mas são descendentes de escravos. Isso não existe, isso é um erro conceitual, terminológico. E aqui nós temos uma cultura que só existe em São Lourenço do Sul, que se chama cultura mocambeira. A cultura mocambeira ela surgiu no Moçambique por volta do século IV quarto milênio antes de Cristo, enfim, e ela se representa aqui através das casas de torrão, da cultura de torrão, da casa construtiva por torrão em Capim Santa Fé, o que é muito típico, e depois vou mostrar um remanescente que ainda existe aqui na nossa região, no Boqueirão, enfim, e outras regiões. Mas o que acontece? Essas populações tinham acesso precário à terra na época, devido à questão agrária, à questão do gado, mas em reunião com essa dialogicidade, conversando e escutando essas pessoas, isso é um papel da antropologia, um compromisso social de retorno para a sociedade do que realmente interessa, o que é o patrimônio histórico e cultural dessas comunidades. Então, escutando essas pessoas, ficou nítido que havia um descaso do governo com relação, e de todas as populações de entorno, sobre as suas territorialidades, sobre avanços cotidianos sobre sua territorialidade. E um dos mecanismos de preservação desse território é a valorização dos produtos afro-brasileiros, a valorização e a demarcação de suas terras, enfim, a grande maioria delas já está certificada pela Fundação Cultural Palmares, mas nesse processo, reconhecer os produtos de São Lourenço, de origem quilombola,
passa por um crivo ali também de reconhecimento dessa nossa ancestralidade, dessa questão da identidade étnica. Então, se nós formos visitar, por exemplo, diversas lojas de produtos agrícolas, agrários, eles vão ter essas cestas para vender, essas cestinhas de palha trançada. Mas raramente eles vão atribuir isso a populações quilombolas. Isso faz parte de uma invisibilidade que nós precisamos rever, principalmente no dia de hoje, no dia da consciência dos produtos que nós consumimos que são de origem quilombola. Mas isso passa por um processo, claro, dialógico, um processo que é necessário que o professor faça essa provocação, que principalmente o professor universitário tem essa, digamos assim, o historiador, ele tem essa responsabilidade de lembrar à sociedade aquilo que ela quer esquecer, ou que ela procura esquecer, e as comunidades quilombolas não vão abrir mão da sua memória, não vão abrir mão da sua história e da sua relação com o meio. Então, nas nossas entrevistas, nós conversamos com um professor, um mestre griot de longa data, que é o senhor Breno Correia, do Quilombo Coxilha Grande, onde ele apresenta a riqueza da sua produção, a riqueza da sua produção orgânica, limpa, sem veneno, e que ele atribui isso a uma saúde, a qualidade de vida, enfim, e todas as suas relações com a ancestralidade. Então, nesse aspecto, entender a nossa ancestralidade e a ancestralidade negra em São Lourenço do Sul, primeiro é dar visibilidade a essas populações, no sentido de observar o que existe em São Lourenço do Sul que apontam para uma ocupação realmente efetiva. No Morro da Boa Vista, ali no interior de São Lourenço, muitas dessas populações ficaram na Boa Esperança, em todas as regiões elas ficaram, digamos assim, acamparam e criaram os seus mocambos. Os seus mocambos era a vila, a construção super tradicional, que essas culturas tinham uma certa segurança de sobreviver. O próprio nome Boqueirão, aqui em São Lourenço, é um nome de uma localidade mocamba muito antiga, derivada desses descendentes do Manuel Padeiro, enfim, do processo diaspórico ali, dessas populações escravizadas que vinham para Pelotas e depois fugiram, tentando se livrar, enfim, do Capitão do Mato, aqui para a região de São Lourenço do Sul. Essas palavras boqueirão, grotão, todas essas palavras no nível de Brasil representam comunidades quilombolas. E aí tivemos algumas experiências, por exemplo, os canteiros de Oiá. Nós fizemos alguns canteiros baseados na mística e na origem de Iansã, nos orixás, e fizemos um raio, que é o símbolo de Iansã, é um raio na terra. Nós desenhamos esse raio na terra, fizemos canteiros, onde boa parte da população afrodescendente, da população quilombola, enfim, teve processo, participou desse evento, e posteriormente o seu Breno Correia e todos os moradores lá observaram um viço nas roças de feijão, principalmente do feijão sopinha, que é um feijão típico da tradição neo-brasileira, da tradição quilombola, chama de cultura monjolo. E aí esse viço sempre é atribuído aos orixás. Toda a cultura de plantio e de acesso à alimentação, ela faz parte de um processo místico espiritual, que é muito importante para essas comunidades, que deriva da sua identidade histórica, das suas matrizes étnicas. Aqui ali na comunidade Vó Elvira, em Pelotas, nós tivemos alguns elementos que nos indicaram o processo de transição ou de transposição do Arroio São Lourenço até a chegada às terras mais altas, onde tem granitos, onde tem algumas furnas, onde esses aquilombados permaneceram no século XIX, por volta de 1813 a 1860. E aí os próprios griots, principalmente a Dona Verinha do Monjolo, a Dona Vera Macedo e outros griots que já inclusive participaram de atividades aqui na nossa escola, o professor Éder também é um agroecólogo importantíssimo, eles começaram a fazer o resgate dessas plantas nos canteiros de Iansã, que são plantas sagradas, como a erva guiné, que é a arruda, que são plantas de origem africana que têm uma grande importância espiritual na nossa comunidade, em que pouco se dá valor, enfim. A questão é que, de acordo com as demandas dessa comunidade, se recriaram mocambos, nós construímos alguns mocambos estruturados dentro da cultura afro-brasileira, de acordo com a própria perspectiva dessa população. E aí nós tivemos ajuda de boa parte da comunidade para criar, então, museus e espaços abertos. Então, ali no Boqueirão, nós temos, na propriedade do seu Alamir, nós temos onde era
a família nascente, ela ocupou aquela região e muito antes da chegada dos portugueses, enfim, já havia encontrado indígenas na região, então aí nós reestruturamos, encontramos ali os remanescentes que mostraram a cultura daquele local, inclusive através das histórias e das menções que o griot, seu Jesus Volney Correia, que é o nosso preto velho mais antigo da região, havia mencionado. Seu Jesus Volney Correia, ele tem uma memória, se nós formos puxar pela memória dele, ele tem uma memória milenar. Ele é um dos griots, um dos mestres de história oral mais antigos na nossa região. Então nós procuramos com ele aprender sobre a questão de como se tecem berimbaus, de como que se fazem cachimbos monjolo, ou os cachimbos de preto velho, que são aqueles cachimbos típicos da cultura monjolo, e isso tudo está no Museu de Memória Afro-Brasileira, que é o museu que é coordenado pela Dona Vera, enfim, e que, inclusive, ela pode, durante as visitas, ela consegue oferecer, inclusive, alimentação típica afro-brasileira, como as rodas de carreta, orelha de negro e outros tipos de feijoada, e outras alimentações típicas aqui dos nossos quilombolas, né, regionais. Toda essa cobertura ela foi coberta de barro, né, toda a estrutura de pau a pique foi coberta de barro e foi colocada telhado depois. Né. Vou esperar o professor Leandro passar, porque acho que deu uma atrasada. Isso. Então aí todos os alunos que têm essa ancestralidade afro-brasileira mais aflorada e que se identificam com a causa antirracista, que pretendem formar ali alianças para por exemplo, para retomar essa visibilidade dessa população, inclusive na venda e no escoamento dos seus produtos, continuam trabalhando lá nessas localidades, principalmente no Coxilha Negra, no Faxinal, no Torrão, no Serrinha, que são quilombos típicos daqui. E aí a Emater, principalmente as mulheres negras, elas têm uma boa, digamos assim, acesso às políticas públicas do Estado. Então nós tivemos a visita da Regina Medeiros, que é da Regional de Emater de Porto Alegre, e a coordenadora, também é Regina o nome dela, que é uma das coordenadoras nacionais de políticas públicas voltadas à memória e à identidade afro em São Lourenço do Sul. Isso faz com que nós possamos compreender um dos fatores importantes da nossa identidade e ancestralidade lourenciana. Primeiro, porque nós somos herdeiros de uma variedade gigantesca de matrizes étnicas africanas que vieram para cá, fugidas das charqueadas. Então nós temos Nagô, Congo, Cabincelê, Benguele. Nessa imagem vocês podem ver o griot, seu Jesus, ele está conversando ali com a Regina, e eles falam... tinha alguns elementos de Yorubá, enfim, alguns elementos da cultura africana muito presentes, inclusive o aluá, que é uma bebida típica, foi tomada de forma mais espiritualizada lá na região, naquela época do sítio arqueológico, onde foi descoberto o sítio arqueológico Monjolo, um sítio de uma ocupação muito antiga, datado ali de 1789. Mas tudo foi através do seu Jesus Volney, que nos orientou e nos indicou aquela localidade. E aí, nós analisando o sítio arqueológico, nós enviamos esse material ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e à Fundação Cultural Palmares, e toda a área ficou como área de preservação, como bem da União. Tá? E aí a área agora é preservada, e essa área vive e respira a cultura afro-brasileira. Se vocês conhecem o Boqueirão, aqui em São Lourenço do Sul, a nossa localidade do Boqueirão, vocês vão perceber que naquela localidade existem casas muito antigas, casas coloniais muito antigas. E aí a maioria das pessoas atribuem aquelas casas aos portugueses, enfim, à colonização. Acontece que todas as casas foram construídas por mão de obra escravizada. Todas as casas foram construídas por mão de obra africana. Inclusive a cantaria que a gente encontra nas localidades, enfim, toda a cantaria ela é feita com mão de obra escravizada, com cultura africana. A cantaria é uma cultura africana. Então a Dona Vera abriu os territórios conosco, junto com o senhor Alamir, para fazer as escavações e a área da casa, e nós encontramos um grande conteúdo, um grande contingente de material ali, arqueológico e simbólico. Principalmente, antigamente o pessoal chamava pejorativamente de as telhas feitas nas coxas, lembram disso? As telhas goiva, telhas feitas na coxa. Mas elas não eram feitas assim, elas são feitas e foram feitas por africanos através da goiva, que é um tipo de madeira formão, que é uma tecnologia africana. Não foram feitas nas coisas, isso é um mito, né? Apesar de ter alguns relatos, mas é mito. Então a Dona Vera fez um
preparo para nós, que é a tainha feita na telha, assada na telha, que é uma receita que Marcílio Dias deixou para o almirante Abreu, que morava aqui na fazenda do Sobrado. Então isso ficou descrito ali pelos escravizados que serviram na Guerra do Paraguai, e a Dona Vera então recriou a receita. É uma tainha que depois ela é enrolada na folha de bananeira, e aí ela fica bem cozida, enfim, representando bastante a nossa cultura lourenciana. As rotas de carreta, ou as orelhas de negro, também representam bastante da gastrosofia e da gastronomia popular da cultura afro-brasileira na nossa região. E aí toda essa alimentação ela é feita lá, também com as festas de São João, as festas religiosas que costumam ser feitas nessas comunidades tradicionais. Aqui o seu Jesus Volney, o nosso preto velho, ele está ensinando o Jorge, o nosso colega de cooperativas, a como fazer aquela agulha para perfurar os telhados, então, de Capim Santa Fé e costurar os telhados sobre a casa, antes da casa ser pronta. Então, vocês observem que, na verdade, existe um contato étnico e uma relação étnica muito forte com a natureza, e essa etnização e esse caldeirão cultural étnico que São Lourenço faz parte, deriva de um processo miscigenatório, claro, de contato e cultura com as etnias. Mas o que nos vale perceber é que a cultura e a identidade afro-brasileira ainda está muito presente no nosso município. Nós vemos nas ruas do nosso município, nós vemos em todos os lugares do nosso município, e aqui um dos únicos exemplares de casa de torrão, mocambeiro, aqui no Boqueirão. Uma casa, se vocês olharem por baixo do telhado, o telhado todo ele é de capim Santa Fé. O proprietário atual, ele que colocou ali as telhas para proteger o capim, para morar de maneira mais confortável, mais agradável, enfim, sendo que o capim Santa Fé se preserva quando tem uma cobertura de cerâmica assim, né? E aí nós temos, além desses exemplares, que eram muitos, ali no Torrão nós tínhamos mais de 300 casas de torrão, infelizmente foram destruídas ali na região do Faxinal, quase perto de Canguçu, mas que hoje estamos fazendo um mapeamento de toda essa cultura, de toda essa estrutura dos mocambos, das casas de torrão, para melhor apresentar a cultura afro-brasileira na nossa região, que é uma região, primeiramente, que passou por esse processo do baronato do gado, esse ciclo econômico, que trouxe e atraiu muitos ocupantes negros e africanos para o nosso território, justamente devido à expansão ali das charqueadas, né, do trato do gado em Pelotas. E é importante nós preservarmos esse rico patrimônio histórico, justamente porque existe uma tentativa larga de apagamento dessas memórias, de invisibilização dessas memórias. Por quê? Porque essas comunidades tradicionais, elas dependem da terra para sobreviver. A terra é o único meio de reprodução dos seus modos de vida. E se entendermos a nossa ancestralidade, do nosso povoamento brasileiro, do nosso povo brasileiro, sabemos o quão importante o território demarcado desses quilombolas para que possam reproduzir com qualidade e bem-estar os seus modos de vida. Então, tudo isso fez parte de uma pesquisa que a própria instituição, a FURG, fomentou para buscar e não deixar morrer, não deixar se extinguir essas tecnologias antigas, essas tecnologias aí milenares das populações africanas. Aqui são as vassouras de palha, as vassouras típicas, né, que para o colono, por exemplo, isso é uma praga, é a praga do pasto, é a praga da lavoura, mas para os quilombolas essas vassouras são importantíssimas nos rituais de varrer terreiro, que à medida que elas vão varrendo o terreiro, elas vão deixando um cheiro agradável, elas vão purificando. Então foi a Senira que fez essas vassouras, uma liderança quilombola extremamente importante na cultura afro-brasileira aqui em São Lourenço do Sul. Então, para encerrar, eu acredito que só tem mais alguns slides, acho que são os últimos slides. A segurança alimentar, a produção de hortas, de hortifruti dessas populações quilombolas, nós podemos encontrar nas feiras. Boa parte das feiras, elas compram os produtos derivados desse processamento. Tá? Isso é importante observar, porque no próprio relato do seu Jesus Volney, a agricultura, a horticultura e os modos típicos de produção e de preservação dos modos de vida, eles servem para que nós possamos ter uma qualidade de vida maior, ter acesso ao alimento gratuito, como eles fazem a distribuição do alimento. Isso foi registrado, o IFAM esteve, a Emater esteve também, né, o Instituto Patrimônico, registrando todos
os argumentos e toda a história do griot, do seu Jesus Volney. Nós registramos, inclusive, uma cabeça de bengala, Cabincelê. Ela é muito antiga, ela é do século XIX, mas ela provavelmente deve ter vindo da África ali por volta do século XV, e ela foi passando de geração em geração até chegar aqui em São Lourenço do Sul. Nós temos as deusas nimbas, as rainhas africanas, que também estão representadas na arte e na cultura afro-brasileira. E aí a Jéssica, que é uma liderança quilombola também, hoje ela estava ocupada também com outras coisas, ela não pôde participar, mas a Adriana tem uma série também de trabalhos com as bonequinhas Abayomi, com toda a cultura e a história brasileira, justamente para que isso não se perca no sentido de ocultamento e negligência com a memória dessas populações. Esse é o papel, na verdade, do professor de história. O professor de história ele vai buscar alguns elementos típicos, característicos dessa região, para que não se percam. Nós temos um ossário muito antigo, ali de 1888, no próprio Boqueirão, que mostra o quanto essas culturas estavam presentes, inclusive antes da chegada do imigrante alemão aqui na nossa região. Essa foi uma cerimônia de encantamento, uma cerimônia de celebração da cabeça de bengala, justamente porque é a bengala que faz o contato dos seres orixás, dos seres celestiais com os seres terrenos, né? Ela faz aquele contato. E aí tudo isso foi registrado no Instituto Patrimônio Histórico como memória. Então isso está garantido, a questão da jurisprudência, através de rodas de conversa, o que a população buscava, enfim. Claro que em seguida nós tivemos a Fundação Cultural Palmares, o reconhecimento e a certificação dessas terras, o que é muito diferente da titulação. Nós temos 18 terras tituladas, ou seja, que são terras quilombolas em São Lourenço, mas as outras 36 estão certificadas, ou seja, reconhecidas pelo governo como territórios remanescentes de quilombolas. Tivemos uma ajuda muito grande da Emater nesse processo, na própria construção do Mocambo, na construção de todas as estruturas, e isso está tudo registrado e será, inclusive, publicado em livro com autores que são autores africanos, são autores de descendência direta da cultura africana, que fizeram parte desse trabalho. Então, esse processo, que é um processo de conscientização, ele resgatou também as amarras antigas que esses escravizados fizeram e faziam na estrutura de suas casas de torrão. Então, todas as estudantes aqui da FURG de São Lourenço do Sul, elas tiveram acesso a como se construir com pau a pique, a como fazer com torrão, enfim, e como fazer uma habitação ecologicamente sustentável, digamos assim, que represente a sua cultura. Pode passar? Aqui o registro final, então, não foi só o seu Jesus Volney, mas foram todos os griots, a dona Vera passou por isso também, a dona Verinha do Monjolo, todos os griots tiveram seu registro e tiveram todas as suas histórias, as histórias milenares, ancestrais, de toques de tambor, de dança, registradas em documento, e daqui a 10 anos o IFAM volta de novo, o Centro Nacional de Referências Culturais volta de novo para registrar novamente a história dos griots, dos pretos velhos, enfim, para que isso possa se passar de geração em geração, e que nós possamos ter aqui em São Lourenço um referencial sobre a grande diáspora, o grande processo diaspórico das culturas afro-brasileiras na nossa região, principalmente reconhecidamente Nagô e Monjolo. Professora Alessandra, eu fico muito agradecido pelo convite. Bom, tu sabes que esse é o papel do historiador, né? Nós temos que lembrar aquilo que a sociedade procura esquecer e invisibilizar. Então, hoje, no Dia da Consciência Negra, nós tivemos esse esforço. Eu agradeço muito o convite, viu? E é um prazer muito grande estar com vocês aqui. Muito obrigado. Nossa, muito bom te ouvir, professor. E assim, ó, eu lá no início da tua fala, eu aplaudi, eu vibrei, eu fiz de tudo aqui, porque eu acho que é uma colocação muito importante, e eu falei isso hoje para os meus alunos do 5º ano, na nossa aula, um pouquinho antes da live. Os que estão acompanhando ali vão lembrar, falando sobre o Dia da Consciência Negra, a questão, né, de que as pessoas são descendentes de negros, africanos, e não de escravos, que escravo é condição, né? Nós falamos justamente sobre isso, e a importância de a criançada que está aí na escola já ter essa consciência desde pequeno, né? De que, porque o marco da história negra e africana nos livros é a escravidão, né? A gente fala basicamente sobre isso. Então, se dá conta de que isso é condição, isso não é descendência, né? Não é etnia, não é raça, enfim. Foi muito bom ouvir.
e ver toda essa questão dos quilombos, né? Porque também se estuda na escola, também se fala e se discute sobre a importância da demarcação das terras, né? O quanto aquele pedaço de terra é importante para esse povo, para ter o contato ali com as suas raízes, manter a sua cultura, não deixar a história se acabar. A turma do quinto ano deve estar ouvindo aí, eu já ouvi isso, porque nós estudamos as tradições orais em história e a figura do griot aparece e conversamos muito sobre isso. Agora eles estão vendo que temos griots aqui na cidade, né? Aprofundaram esse tema, esse conhecimento através da live agora. E justamente estamos dando continuidade no aprendizado agora da importância da escrita para a conquista e garantia da cidadania, né? Então, os griots com toda a tradição oral, repassando aí as tradições da comunidade, e agora a gente pode, né, fazer esse link com a garantia de direitos através das leis, né, e tudo mais, com o registro da escrita que eles vêm estudando lá no quinto ano. Eles têm feito esses links aí nas nossas aulas de história. E acho que essa contribuição aqui na live foi muito importante, com as dicas de leitura da Rafa também, né, para que eles se aprofundem, procurem, busquem as pessoas que vivenciam e não só aquelas que contam a história, né? Muito bacana. Não sei se vocês gostariam de fazer alguma colocação antes de eu passar adiante aqui, a Rafa, o professor. Tranquilo? A gente faz normalmente, assim, a gente tem alguns parceiros na nossa live, né? Hoje a gente tem uma parceria do supermercado Iepsen. Alguém sempre oferece algum brinde para a gente sortear. E olha só, quem tá aí comentando, né, na nossa live, coloca aí pra gente hashtag eu curto um abraço, que é o nosso abraço que a gente sempre dá aqui na live. E o primeiro que comentar lá já ganha o brinde do Iepsen, tá? Depois a gente entra em contato com o ganhador e conta aí o que é, uma surpresa, tá bom? Então vamos continuar aqui com a nossa fala, né? O pessoal vai comentando ali, vai trazendo suas histórias. Prof. Veri, agora é a tua vez, teu trabalho lá com o terceiro ano, com a Luísa, né? Que a Marina também está aí, essa mãe que topou a parceria. Então, boa tarde a todo mundo, né, que está aí nos assistindo. Sei que os meus alunos estão aí, meus alunos da Escola Estrela do Mar, terceiro ano, meus alunos da Escola Marina Vargas também estão convidados, aí então tem uma galerinha grande. E eu falar o quê, né? Um professor de geografia, um de história, né, Alessandra? Agora vem uma pedagoga, né? Mas vamos lá. Então, assim, gente, eu achei muito importante e me pensei, assim, na minha prática dessa semana, quando o professor Marlon disse assim que o professor, né, ele tem que provocar os alunos, né, que a gente não pode deixar as coisas esquecidas, né, e essa semana a gente tentou, né, tanto aqui na Escola Estrela do Mar, como também lá na Escola Marina Vargas, provocar eles a conhecer, né, a valorizar essa cultura, a vivenciar essa cultura, porque a gente não se dá por conta o quanto a gente tem dessa cultura, às vezes, né? A gente não é lá dos africanos, é lá da África, né? Mas não, é nossa, é brasileira, né? Tá no nosso sangue, tá na nossa raiz, né? Então, o quanto isso é importante a gente conhecer e se dar por conta e pensar, provocar eles nesse sentido, né? Então, eu como professora do terceiro ano aqui da escola, eu trabalho com meus alunos no município, né? Então a gente vai lá ver de onde é que surgiu São Lourenço do Sul, de onde é que partiu, qual é a cultura lourenciana hoje, né? O que a gente faz hoje, né? Que veio, né, lá do passado. E a gente teve a oportunidade, a semana passada, de fazer um trabalho com o Marlon sobre os indígenas, né? E essa semana a gente trabalhou bastante sobre a cultura africana. E eu acho que o Marlon, assim, deu uma contribuição muito grande para a gente enxergar, né, esse lado todo africano, lourenciano, vamos dizer assim, né, Marlon, se me permite dizer isso, né? Eu acho que a gente tem que enxergar esse lado aqui em São Lourenço, e a gente tem, é muito presente, é muito vivo, né? Então, os africanos vieram, né, lá de outro continente, não de uma maneira muito agradável, podemos dizer assim, a chegada deles aqui em nossos territórios, né? E no meio dessa chegada, dessa tristeza, tem uma história que eu convidei a Marina para nos contar,
né? A Luísa, minha aluna lá do terceiro ano, né? Que eu acho que vai contar um pouquinho que sempre, né? Tem um amor, tem uma bondade, tem um porquê de algumas coisas. E não poderia faltar, eu acho, nessa live, a Bayomi, né? Eu acho que ela é um marco de muita coisa, tanto na história africana, o amor de mãe, né? Então eu convido então a Marina e a Luísa agora, né? Para fazer então essa parte aqui conosco. Eu acho que é bem significativa para esse momento. Então, tá. Com vocês, então, boa meninas. Boa tarde a todos. Dá oi pro pessoal, para os colegas. A gente quer agradecer o convite feito pela escola e pela, em especial, a professora Veridiana. E vamos contar aqui a história da Bayomi. Eu também sou professora, trabalho com o 2º ano de ensino fundamental. Essa semana eu trabalhei com os alunos também, né, da minha turma, a Bayomi, a história, né, sobre a Bayomi, e confeccionamos aqui em casa, eu e Luísa, a Bayomi. Então, a história da Bayomi, eu não vou entrar tanto no contexto histórico, vou explicar bem para vocês como é que foi, como é que ela surgiu, como é que ela veio, né? As mães vinham, então, nos navios negreiros, né? Com as crianças que viriam escravizadas para o Brasil, para todas as regiões do mundo, né? Infelizmente, tivemos escravos. As mães ficavam entristecidas, as crianças tristes, né? Vendo aquele terror todo, né? Que era os escravos, esse período tão triste, né? Do nosso mundo, do Brasil, principalmente, né? E aí, um dia, uma mãe olhou, uma das mães, né? Todas elas reunidas, ficaram pensando uma forma de fazer com que os seus filhos, suas filhas, tivessem uma alegria, um conforto naquele momento, né? Como é que eu vou fazer para o meu filho, para minha filha ter uma felicidade nesse momento tão triste, né? As crianças, né, pensem bem, nessa época não tinham brinquedos, não tinham nada. Imagina, né? Como seria a vida hoje em dia? É tão bom, temos tudo, né? Temos tudo, as crianças têm tudo. Pensem bem como é que era a situação das crianças nesse momento. Né? A gente fala nos escravos esquece às vezes dos filhos, das crianças, né? E num dia desses, as mães reuniram e pensaram o que nós vamos fazer. E no momento, uma delas teve a ideia de rasgar sua própria roupa, né? Suas saias, que não tinham tecidos, não tinham nenhum recurso, rasgaram sua própria saia, pedaço da sua roupa, e com nós, né? Com próprios nós, sem costura alguma, né? Foram dando nós, pegando um pedacinho de tecido daqui, dali, e formaram e conseguiram confeccionar a Bayomi, né? Uma forma bem simples, resumida de contar para vocês. E aí nós fizemos aqui em casa a Bayomi, tá? Não sei se vocês conseguem ver bem, nem aos pés das abaiomis dos quilombolas, a gente sabe, né? Aqui, nós fizemos aqui em casa. Essa aqui. Afasta para mostrar. Isso, assim, afastando, a Luísa disse, né? Aí nós fizemos a filhinha, a Luísa fez a filha, eu fiz a mãe, né? Bem simples de fazer. Nós fizemos até com TNT em casa. Dá para colocar um lacinho se quiser. A Luísa quis colocar um lacinho, né? Com retalhos, foi muito fácil de fazer, é bem tranquilo. Até a professora Veridiana hoje sugeriu para a nossa turma, né? A turma das crianças, fazerem a bonequinha. E aqui está. Hoje, vou afastar mais um pouco. O principal significado de Abayomi, né? A palavra Abayomi tem a sua origem, eu não vou estar explicando aqui para não me estender, é aquela que traz a felicidade, né? O significado de Abayomi. Aqui traz a felicidade. E foi isso que as mães, né, africanas quiseram trazer para os seus filhos, né? Um carinho,
um acalento, um conforto, né? Acalmar aquelas crianças que viviam, certo, em pânico, em pavor, né? Quanta coisa horrível essas crianças presenciavam nesse momento. Triste, né? A gente chega até a se arrepiar. Nossos filhos hoje em dia têm tanto amor, tanto carinho, não, eles tinham, claro, de seus pais, mas vivendo esse momento histórico terrível, né? E eu acho, assim, muito emocionante essa história, né? Eu estudei para, simplesmente, bem simples para contar para as crianças, né? E a gente fica bem comovido, né? Com essa história e tão lindo esse símbolo que se formou. Eu também li que a Bayomi, a gente estudando, né, até para dar as aulas, que a Bayomi é um símbolo afro-brasileiro, né, contra a discriminação, se eu não me engano, feminino, né? Os professores podem até me ajudar. Então ficou esse símbolo, que é essa boneca bem simples de fazer e com tanta história, né, presente em si. Não sei, era isso que eu pensei para contar para vocês, né? E mostrar para que as crianças hoje procurem em casa e façam a Bayomi, que é muito legal. A gente está tão acostumado com os brinquedos, aquilo tudo feito, né? Foi bem legal o nosso construir. Primeiro fazer os brinquedos à mão, agora com as fábricas, tipo assim, uma bola, primeiro poderia ser de cor, agora é de plástico. Luísa. E essa boneca, então, conseguiu resgatar o amor, o carinho e o sorriso, né, das crianças nesse momento. E até hoje, acredito que traga, né, alegria para as crianças, né, porque nem todas as crianças têm as condições que nós temos, né, e muitas usam ainda brinquedos, né, feitos em casa, né, e isso é um exemplo de amor também que essas mães tinham nesse período tão triste, né. É bem simples a minha fala, quero agradecer, obrigada, viu? E é isso, vou deixar aqui para vocês olhar mais um pouquinho. Muito obrigado a Marina, né? E a Luísa, que então confeccionaram para nós, né? Agradeço a participação de vocês aí, mas eu vejo que é bem assim, ela é um simples, mas no simples ela mostra, né, o amor, né? Tanto que ela hoje ela é, né, um símbolo de amor, de carinho, de consolo, né? Como eu disse a Marina, eu acho que um momento tão difícil, né, que eles viveram, né? Então foi um amor, um carinho, né, um aconchego dessas mães, né, aos seus filhos, né? Então, agradeço a participação de vocês, eu acho que foi muito valiosa, assim, até para mostrar, assim, convidei mãe e filha, porque tem a ver com a história, né? Então, era das mães, com as crianças, e a gente vive num momento da educação no geral, onde a gente está precisando muito das famílias, né? Para esse professor conseguir, esse ano de 2020, chamar a atenção das crianças, a gente precisou das famílias, a gente precisou dessas mães, que desde sempre foram guerreiras, né? Então, a gente agradece muito, né, a participação de vocês e a contribuição. Não sei, os outros professores querem colocar alguma coisa, o professor Marlon, que tem um trabalho com um pessoal que, né, que dá oficinas dessas bonecas, eu já participei, né? Eu acho que conta muito dessa história e desse carinho das mães, né? A Luísa gostou de fazer a bonequinha? Mundo, né? Coisa... Gostou? Demorou, bem fácil, professora. No início ela ficou meio assim, né, professora Veridiana, mas depois me embarcou no... Eu já estava desde a outra semana já programando com os alunos, né? Organizei a minha aula para eles, aí eu mostrei para a Luísa, não tinha interesse. Aí a professora Veridiana fez o convite, a gente gostou muito, né? Fiquei muito lisonjeada. E aí ela, ontem de noite, eu já tinha feito a minha, né? Aí ontem de noite, vamos fazer, mãe, ó. Isso aí, essa era a ideia, era a ideia, né? E hoje a turma, o restante da turma também, eles já tinham passado a história para eles, né? E aí hoje, então, eles também foram desafiados, uma das atividades era fazer uma Bayomi também, né? Não sei, professora Alessandra, posso seguir? Pode, eu só queria comentar que essa boneca ela só podia ser coisa de mãe, né? Com essa mensagem toda aí de levar felicidade, né? Só podia ser coisa de mãe.
Eu li em algum lugar que elas também são consideradas um amuleto, assim, assim como se tu quisesse dar algo bom para uma pessoa, junto com a boneca, tu deseja, tu faz e dá ela de presente, né? Para alguém, É verdade. desejando coisas boas. Acho que é em função desse significado, né? De levar a felicidade aí. É muito legal. Isso. Também li bastante, Alessandra, estudei bastante. Não tem a propriedade dos professores, né? Mas a gente se desdobra, né, Marina? Eu quis falar um pouquinho. Você não disse que é professora de segundo ano? Você não disse que é professora de segundo ano? Sim, mas a gente não Você dá conta de criança de 7 anos, cara. Você dá aula muito melhor que a gente. Ô, Luísa, tu tem uma dica de livro aí que antes tu mostrou pra gente, antes da tua prof continuar? Qual é o livro que tu tinha aí? É de 3 contos africanos de adivinhação. 3 contos africanos de adivinhação. Olha aí, que bacana. Tem o nome do autor aí pra gente? André Barbosa e Maurício Veneza. Deixa a mãe mostrar aí, então. Tá um pouquinho fora de foco. Isso, Rogério Andrade Barbosa, 3 contos africanos de adivinhação. Eu perguntei porque a Luísa estava muito empolgada antes, mostrando esse livro pra gente aqui no estúdio, né? Então, vamos dar essa dica de leitura aí também. Obrigada. Pode continuar, prof. Veri. Então, gente, vamos continuar mais um pouquinho. Então, já tivemos, né, a boneca. E assim como quando a cultura africana trouxe na alimentação, como o professor Marlon falou, né, contribuições que a gente tem, nas brincadeiras também. E a turma que está na 4ª série, a turma que está 141, vai lembrar muito do que eu vou falar hoje, porque o ano passado a gente pulou muito na escola, a amarelinha africana. Então, nas aulas de educação física do ano passado, a gente pulou muito, 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 muito mesmo. Esse ano não deu para pular junto, mas igual a gente, né, apresentei para eles a amarelinha africana, teve uma família que gravou um vídeo pulando a amarelinha africana, que nós vamos passar depois, né? E o que é a amarelinha africana, né? Então, é um jogo, né, que veio com a cultura africana para cá. Ela tem várias variações, assim, do jeito de pular, tá? Mas ela é um quadrado. Dentro desse quadrado nós temos 16 quadrados menores, né? Onde a gente pula com um pé dentro de cada quadrado, né? É bem simples, é uma repetição de pulos, né? Que a gente vai para lá e para cá, e tem umas que viram para um lado e viram para o outro lado. E o legal disso é pular em grupo. Dá para pular em dupla, não tem problema. Mas o legal é quando a gente consegue juntar aí o pessoal da família, ou, né, na escola, se a gente tivesse presencial, pegar uma turma inteira e colocar aí para pular, né, a amarelinha africana. Eu gosto muito e sempre procuro trabalhar com meus alunos, né, durante o ano, não é nem no dia, né, porque da consciência, né, mas durante o ano a gente faz brincadeiras, né, africanas, e eu tô lá dizendo, ó, a gente brinca sim, porque a gente aprendeu com os africanos. Né? Então, essa brincadeira, eles nos ensinaram, né? E a gente está brincando hoje, né? Então, eu vou pedir para o professor Leandro, nós convidamos a aluna Sofia, né? Para fazer um vídeo com a família pulando, né? A amarelinha africana. Então, ela fez 2 vídeos, né? Que estão juntos aí. Primeiro, ela pula de dupla, né? Com a mãe. E depois ela pula a outra amarelinha, o outro jeito de pular a amarelinha africana, que aí entra até o pai na roda, né? O pai tá aí junto, pulando a amarelinha com a Sofia. Então, pode colocar aí para nós, professor Leandro. Minué, minué, le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse, le gusta la danse, la danza minué, 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 le gusta la danse, le gusta la danse, la danza
gente? Essa é uma brincadeira que, na prática, né, exige muita coordenação, porque uns não podem ficar pechando nos outros, né? Então, a família se saiu bem ali de 3, eu não sei se eles treinaram, depois eu vou querer saber da Sofia, né? Se teve um treino antes, como é que foi? Porque na aula, o bom é quando a gente começa a pular ali com 20 crianças, aquilo dá uma confusão, a gente se desespera, acha não vai dar certo, não vão conseguir, né? E a gente vai de novo, e vai de novo. E daqui um pouco aquilo é lindo, assim, a gente fica, né, da vontade de aplaudir, pulo junto com eles, né? Porque fica realmente muito lindo mesmo, né? E desafio aí, né? Quem está nos assistindo, quem sabe, né? Estão em casa, a gente não pode ficar passeando, né? Fazer uma amarelinha africana, aí dá para fazer, riscar no chão, passar uma fita. Às vezes, até dependendo do piso, dá para fazer uma marcação no piso, né? E pular ali. Então, desafio aí os nossos alunos, né? As famílias que estão nos assistindo a fazer uma amarelinha africana, pular uma amarelinha africana. E é muito legal, né? Então, sim. Ô, Veri, você falou assim, não sei se eles ensaiaram, né? Eu fiquei pensando que tomara que sim, né? Porque tem que ter uma coordenação dessa de começo. Pelo amor de Deus, eu não ia dar conta, não. Quando a gente faz com as crianças na escola, primeiro é uma confusão, né? Todo mundo ri, se diverte e depois dá certo. Mas tem um detalhe, essa mãe é professora de educação física, né? A Fernanda, que é a mãe da Sofia, né? Eu fui um pouquinho boazinha, né? Então eu convidei, assim, né? Quem daria conta, vamos dizer assim, porque realmente não é fácil. Eu não sei se a Sofia tá aí, deve estar assistindo. Coloca aí nos comentários, Sofia. Como é que foi? Foi fácil? Tiveram que treinar? Até coloquei no nosso chat interno aqui, né? Que eu lembro, eu acho que é no segundo ano, na matemática ou na educação física também, que tem uma... porque a educação física e a matemática tem muitos jogos no segundo ano, né? E desculpa, gente, eu realmente sei o material didático de cor, às vezes, é fruto de muito tempo trabalhando na editora, né? Mas a gente fez uma adaptação para justamente essa amarelinha, que seria o nosso curso presencial. E daí era no de probabilidade, alguma coisa, mas era para fazer com grupos de professoras do segundo ano. Daí o Covid atrapalhou a nossa vida. Mas essa atividade ia rodar o Brasil com as profs. Eu ia me sair bem, porque eu pulo com as crianças, viu? Com certeza. A não ser que eu amarrasse o seu pé, igual aquela vez que eu fiz na escola. Mas assim, gente, o que eu queria passar, assim, que, né, um pouquinho do lado de criança, né? Que a gente tem a boneca, a Baiomi, que tem todo um significado, né? Um carinho, né? Vocês já pensaram de vocês construir uma Baiomi e dar para alguém? E contar essa história, todo o significado de dar uma boneca, né? Dar a Baiomi para alguém, né? E ali a amarelinha, então, é também uma atividade que eu gosto muito, faço com os meus alunos sempre, né? Agradeço a família da Sofia, que foi, né, aí que preparou o vídeo para nós, para ilustrar, para vocês entenderem como é que é, né? E convido vocês aí, né, quem está nos assistindo, participando, nossos alunos, os que não são nossos alunos, meus alunos lá do Marina Vargas também, a fazer uma baiomi, a pular uma amarelinha africana em casa, né? Então, de minha parte, era isso, professora Alessandra. Eu adoro o desafio, eu adorei, né? Quem tá aí assistindo e quer gravar, amarelinha, manda para mim, para prof. Veri, para quem quer que seja, a gente bota lá no Face da escola. Isso aí, é o desafio lançado, desafio lançado. Brincadeira, né? E chama os alunos mesmo da outra escola, porque a aula é aberta, ela é pública, ela é para todo mundo, se é da escola, se é de outra escola, se não tá mais na escola, não interessa, participa com a gente, né? A nossa escola tá aberta aí para a comunidade, para todo mundo. Bom, que mais que eu tinha? Eu tenho mais um sorteio, tá? Agora o brinde é aqui da escola. Vai ganhar esse. Quem comentar aí primeiro, o professor Marlon falou. Qual é o nome? Olha aí. Do último líder do Quilombo dos Palmares, que foi morto no dia 20 de novembro. Quem lembra? O professor Marlon falou lá no início da fala dele. Quem não lembra, pesquisa aí, por favor. Aí vai ganhar o brinde aqui da escola, tá certo? A gente sempre tem essa interação aqui, Rafaela. Tu tá rindo aí, mas sempre acontece umas coisas assim na nossa live. Eu tô gostando. Eu acho que é uma boa estratégia para eu fazer. Semana que vem eu tenho uma live com o terceirão, vou fazer isso com eles.
Cristine, Bom, Cristine Rafaela, respondeu. muito obrigada. A gente está encerrando. Imagina. É? Então, ó, a Cristine tá sempre, ela e o Bernardo estão sempre Meu na nossa aluno, live, já meu ganharam o aluno, prêmio, meu hein? Já aluno, ganharam, meu vão ganhar de aluno. novo, Só quero então, dizer que é será? meu aluno. Que bacana. A gente está encerrando, eu não sei se vocês gostariam de fazer mais alguma colocação aqui. Fiquem à Eu quero. vontade. Eu quero. É só pegar um Pode gancho falar, numa Pro. coisa que o Marlon falou no começo da fala dele, porque eu acho que é importante falar, assim. O Marlon comentou que não é lugar de fala dele, porque ele é um homem branco, né? E daí trouxe as palavras da Angela Davis, assim. Eu acho que é legal a gente falar de lugar de fala, com certeza. Acho que tem que ter uma questão de lugar de fala, mas há pouco tempo eu escutei uma coisa da Djamila, se eu não me engano, ou alguém ligado com ela, não sei, que é lugar de fala não é privilégio de fala, né? Não é exclusividade de fala. E daí eu acho que, claro, a gente faz essas ressalvas. Eu nunca tive uma vivência de mulher negra, porque mesmo eu me considerando, eu tenho uma pele clara, então passa, né? As pessoas, os negros são mais aceitos de acordo com a claridade da sua pele no Brasil. Mas quando você fala isso, você está demonstrando uma atitude antirracista, objetivamente, porque você está usando o seu privilégio de lugar para falar. Então, para os nossos alunos também é legal, assim, antirracista é ir contra opiniões racistas publicamente também, é se colocar, é colocar as coisas, né, falar, ó, isso não foi errado, esse tipo de brincadeira a gente não aceita mais, porque a gente tem que usar da nossa fala para combater isso também. Então, fica o convite para os alunos fazerem isso, né? Ok, prof. Eu vou dizer o seguinte: sendo lugar de fala, não sendo lugar de fala, para mim foi lindo, tá? Vocês trouxeram contribuições assim, nossa, maravilhosas. Eu confesso sempre que desconheço muita coisa, né? E acho que isso me faz correr atrás de muita informação e ter muito cuidado para abordar algumas questões, né? Porque acho que a gente tem que ter justamente pelo que a preocupação, né, a questão que tu trouxe do afrofuturismo e também por toda a história que o professor Marlon trouxe. Por isso que hoje o nosso tema era história, cultura, respeito, né? Então, assim, se eu puder encerrar dizendo que hoje é o dia da consciência negra, mas todo dia é dia de respeito, né? A gente não pode esquecer disso. Todo dia é dia de respeito, seja com branco, negro, alto, baixo, homem, mulher, o respeito acima de tudo, né, gente? Certo? Então, Rafa, eu agradeço muito a tua participação, a tua fala, a tua disponibilidade. A Renata, nossa assessora pedagógica, fez aí o meio de campo, né? Que bom que a gente conseguiu essa data, e justo hoje, acho muito importante. Professor Marlon, sem palavras, certo? Acho que foi, assim, de uma riqueza enorme. Tenho certeza que muita gente não conhece essa realidade que a gente tem aqui em São Lourenço. Eu não conheço presencialmente, e eu confesso sempre, falo todos os anos na escola que quero muito conhecer e levar as crianças, né? Eu acho que esse ano aí veio a pandemia, mas os griots, se a gente pudesse ter ido lançado diretamente com alguém, né, que traz essa parte histórica viva ainda. Então, muito obrigada. Prof. Veri, passamos, viu? Não precisa ter vergonha, foi tranquilo, deu tudo certo. A gente fica nervosa, né? E a Marina e a Luísa também, pessoal do terceiro ano. A Sofia, eu quero dizer para vocês que ela ostentou ali no chat, ela disse que nem foi difícil, eles nem treinaram tanto, assim, treinaram um pouco, então, né? Quer dizer, foi uma coisa tranquila. Essa Sofia. Alessandra, eu quero fazer um agradecimento aqui, metendo um pouquinho na tua fala, assim, muito essas duas famílias, né, que toparam a ideia quando eu convidei, né, eu teve o assunto, Mar,
botou na roda junto, tá? Então a gente foi se puxando, assim, um e outro, né? Mas é isso aí, né? Agradecer essas duas famílias, mas não que estão representando a turma 131, mas agradecer a todas as famílias que eu sei que estão presentes, né? Parceira nas atividades desse ano. Então agradeço, assim, de coração a parceria das famílias da turma 131. Obrigada. Professor Marlon, quer te despedir? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo carinho do convite. Marina, Luísa, professora Marina, professora Rafa, professora Veri, Alessandra, muito obrigado, viu, professora, pelo convite, é sempre muito importante. Muito obrigado, Rafa, pelas palavras de carinho, viu, e de solidariedade, porque hoje a gente fica indignado com o que está acontecendo e a gente se vê num papel de colaborar, de certa forma. E muito obrigado aí, foi um excelente momento na tarde de hoje, olha, inexplicável. Muito obrigado mesmo. E agradecemos aquele que fica por trás de tudo, né? O nosso personal bastidores, professor Leandro, né? Professor Leandro aí tá dando aquela mão sempre pra gente. Ele fica atrás das câmeras ali, né? É um computador aqui, um computador ali, às vezes cai, às vezes volta, mas a gente consegue ir sempre até o fim. Graças ao bom Deus que nos acompanha aqui. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A aula é nossa, a aula é de todo mundo. E lembrando, né, respeito acima de tudo, certo? Um beijão, um bom fim de semana pra galerinha que tá aí nos comentários. Tudo de bom. Semana que vem não tem live, não, mas na outra tem, né? Vamos folgar uma e na outra vai ter de novo, tá?